Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gidalt e estou aqui em casa para mais uma vez compartilhar com vocês algumas reflexões. Hoje o foco é apresentar o conceito de fato social de Émile Durkheim, tá certo? Um dos grandes ícones da sociologia e que merece a sua atenção. Vamos lá. Émile Durkheim nasceu em 1858, morreu em 1917. Ele é desse grupo de sociólogos, tanto ele quanto o Max Weber, que são sociólogos da transição, da passagem do século XIX para o século XX. E ele é considerado o pai do método sociológico, da sociologia moderna, porque foi Durkheim quem mais batalhou para que se instituísse uma disciplina de sociologia como parte do currículo das faculdades, da academia. E vale a pena realmente valorizar o trabalho de Durkheim. Vamos aqui. Durkheim ele é considerado um dos discípulos do Augusto Comte. Ele segue a linha positivista. Mas ele afirma que Comte, apesar do desejo, não conseguiu desenvolver uma ciência da sociedade. Por isso que Comte dizem que ele foi mais um filósofo da sociedade e não necessariamente um sociólogo. Por quê? Porque a sociologia pressupõe a verificação empírica. E essa foi uma das grandes batalhas do Durkheim, criar um método para verificar o fato social. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E ele concorda que nós devemos estudar a sociedade com a mesma objetividade científica das ciências naturais. Porque naquele contexto você tem um avanço científico das ciências naturais muito grande e eles tem uma certa precisão, né? Quando você faz o estudo utilizando o microscópio, quando você tem uma série de estudos das ciências naturais, você tem mais objetividade, porque está estudando coisas materiais. Outra coisa é quando você estuda a sociedade. E para poder consolidar a sociologia como uma ciência, para ela ter esse status de ciência, Durkheim deu muita ênfase naquele mesmo pensamento de Comte, que era não utilizar uma outra metodologia, mas o mesmo método das ciências naturais deve ser utilizado também nas ciências sociais. E aí, vamos ver alguns temas que são muito fortes na vida, na carreira de Durkheim. A importância da sociologia como ciência empírica. 2, a ascensão do indivíduo e a formação de uma nova ordem social. Junto com esse está a relação entre indivíduo e sociedade. Faz parte, é nevrálgico, é central no pensamento de Durkheim a relação entre indivíduo e sociedade, além de as fontes e o caráter da autoridade moral na sociedade. As paixões humanas só se detêm diante de um poder moral que respeitam. Se falta uma autoridade moral desse gênero, impera a lei do mais forte, latente ou agudo, há necessariamente um estado de guerra crônico. Essa frase reflete muito a influência que Durkheim recebeu de Comte, porque ele acredita que a sociedade precisa curar as suas patologias sociais, os problemas sociais, e eles são causados, via de regra, por questões morais, pela falta de uma consciência coletiva, de uma moral, de um valor que seja respeitado por todos os cidadãos. Então, a Durkheim ele também tem uma sociologia que visa a coesão social, a harmonia da sociedade, e não o conflito. Ele não considera o conflito como saudável. Pelo contrário, né, o conflito para ele é algo ruim e que atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Se fosse utilizar uma linguagem do próprio Comte, é preciso ordem para que haja progresso, tá? Inclusive, nós temos um outro vídeo agora sobre Comte e no nosso canal que é importante que você acesse. Vamos lá. Agora, o que é o fato social? Estudo dos fatos sociais. Por que esse nome fato social? Justamente para se assemelhar ao fato biológico. Se eu pegar, por exemplo, uma caneta, um objeto aqui, esse frasco que está na minha mão, e eu deixar cair esse frasco 50 mil vezes, se eu soltar, ele vai cair 50 mil vezes na minha mão, e isso aqui é um fato da natureza, por causa que nós temos a lei da gravidade. Então, veja, esse fato biológico, que é a lei da gravidade, me ajuda a compreender por que esse objeto se movimenta daqui para cá.
Da mesma forma, eu preciso compreender quais são os fatos sociais, quais são os movimentos da sociedade que são regras inegáveis do funcionamento da sociedade. Quando eu compreendo essas regras, aí sim eu posso compreender outros processos, outros fenômenos sociais que ocorrem, fenômenos mais complexos, tá bom? Eu preciso entender de modo mais reduzido o que é um fato social, comparando ao fato biológico. Os fatos sociais, pode ler aqui comigo, por favor? Os fatos sociais são fenômenos sociais que podem condicionar a ação dos indivíduos. O foco não está no estudo dos indivíduos em si, mas dos fenômenos sociais que agem sobre os indivíduos. Isso é muito curioso, porque nesse mesmo período do século XIX, você tem outros pensadores, da psicologia inclusive, da psicanálise, que tentam dar foco no indivíduo. E o Durkheim não, ele fala, eu não quero estudar o indivíduo em si, eu estou estudando esse impacto do coletivo sobre os indivíduos, é isso que me importa. E aí nós temos então a primazia da sociedade sobre o indivíduo. A primazia da sociedade sobre o indivíduo. E é possível por quê? Porque Durkheim constrói uma teoria que existe uma consciência coletiva, e essa consciência coletiva, ela sempre vai sobrepor a consciência individual. E quando o indivíduo, aqui de vermelhinho, quando o indivíduo ele não está de acordo com a consciência coletiva, ele vive um estado de anomia, de negar a nomos, negar as regras, negar a moral, a consciência coletiva, a moral do coletivo. E quando ele faz isso é um problema. Isso é um problema. Para Durkheim, a sociedade sempre deve prevalecer sobre o indivíduo para que haja garantia da ordem. Mas como eu vou caracterizar o fato social? Como eu vou identificar? Aquilo ali é fato social. Não, aquilo ali parece, mas não é fato social. Como eu vou julgar os fenômenos para classificá-los como fato social? É simples, é só utilizar essas 3 categorias que Durkheim estabelece. A primeira categoria da exterioridade. Exterioridade é modos de pensar e agir que estão para além das escolhas dos indivíduos. Para além das escolhas do indivíduo. Por exemplo, idioma, a linguagem. Eu falo da maneira que falo e isso está além de mim. Eu não escolhi falar português. Eu simplesmente aprendi a falar por um processo de coerção social. Se eu quisesse me comunicar, para me comunicar enquanto criança, eu tive que aprender a linguagem e imitar a linguagem, mesmo sem decisão, eu não tive que escolha quanto a isso. E a língua já existia fora de mim, exterior a mim, antes de mim. Isso é essa característica da exterioridade. Também a generalidade. A generalidade perpassam a sociedade como um todo, assumindo caráter universal e não particular. Então, assim, para você classificar algo como fato social, voltando ao exemplo da linguagem, perceber esse caráter geral. É quando aquela ação, aquele costume, aquele valor pertence à sociedade como um todo. Ele é geral da sociedade e imposto ao indivíduo. E, por fim, a coercitividade. Uma pessoa que não fala corretamente ou que não se comunica da maneira como deveria, não sabe a língua de um determinado país, as pessoas a repelem, as pessoas contestam. As pessoas, de alguma forma, há uma pressão do grupo para que aquele indivíduo aprenda a língua. Isso acontece muito com a criança também, quando nós corrigimos a criança, quando nós ensinamos da maneira correta como ela deve se comunicar, como ela deve se expressar utilizando a nossa língua portuguesa. Mesmo que você não tenha um apego ao aspecto formal da língua portuguesa, mesmo assim, cada grupo tem a sua maneira de se comunicar e corrige os seus indivíduos para que eles se expressem da maneira como o grupo se expressa também. Isso é uma forma de coerção. A coerção pode ser branda, uma brincadeira, uma chamada de atenção, um pai e uma mãe brigando com o filho, mas também pode ser mais incisiva, pode ser a polícia, pode ser a justiça, pode ser o próprio Estado agindo sobre o indivíduo para que ele se adeque. E a palavra-chave de Émile Durkheim para a sociologia dele é: o indivíduo deve se adequar à sociedade para que haja saúde na sociedade.
tá certo? Podemos afirmar que os fatos sociais são forças socializadoras dos indivíduos que os induzem à coesão social e harmonia entre os indivíduos. Quando é que o Durkheim consegue provar isso? Quando ele faz o estudo sobre o suicídio. Suicídio é um tema que muitas pessoas tendem a dizer que é somente da psicologia. É como se fosse uma escolha que compete somente aos indivíduos. E o Durkheim, no estudo sobre suicídio, consegue provar que existem sim estruturas sociais, comportamentos, tendências do coletivo que incidem sobre o indivíduo, e esse indivíduo, suscetível a essas mudanças, pode sim cometer o suicídio. Não por uma mera escolha individual, não. Mas por o resultante da pressão e da relação desse indivíduo com o coletivo. Isso é fato social. E aí vem toda a teoria do processo de socialização, que parte dela dialoga muito sim com as afirmações de Emile Durkheim. Ok, pessoal? Olha, vale a pena considerar o pensamento de Durkheim. Nenhuma sociedade vive sem ordem, sem o mínimo de harmonia, de coesão. Agora, existem críticas a esse pensamento de Durkheim quando ele ignora a capacidade subjetiva do ser humano de reagir perante o coletivo. Quem vai discutir mais essa capacidade subjetiva de cada indivíduo reagir diante do outro, diante do grupo ou da outra pessoa com a qual ela se relaciona, quem vai discutir isso é Max Weber. Max Weber. Inclusive tem um vídeo sobre Max Weber aqui, vale a pena você procurar também no nosso canal e assistir. Tá certo? Um abraço, espero ter esclarecido o que é fato social em Emile Durkheim.